quando um juiz bate o martelo e define uma sentença, a história não acaba. Na verdade, é ali que começa uma outra jornada, uma bem complexa, governada por uma lei específica, a Lei de Execução Penal do Brasil, a famosa LEP. É sobre ela que a gente vai conversar hoje, para entender o que acontece depois da sentença. Pois é, muita gente pensa que a sentença é o ponto final, né? Mas, na verdade, ela abre a porta para um mundo jurídico completamente novo. A execução da pena é um processo cheio de detalhes, com suas próprias regras, direitos e, claro, deveres. Então, para a gente começar, vamos entender qual é a dessa lei, o que ela realmente quer alcançar, qual é o objetivo dela, afinal de contas. E aqui a gente já chega no coração da coisa, e talvez no maior desafio da LEP. Ela tem uma missão dupla, sabe? Por um lado, ela precisa fazer cumprir a sentença, a punição. Mas, por outro, ela tem o objetivo de dar condições para a pessoa se reintegrar na sociedade. É uma balança delicada, não é? Toda a execução da pena vive nessa tensão constante entre o castigo e a chance de recomeçar. Beleza. Agora, como é que o sistema lida com o facto de que cada pessoa é diferente? A lei leva isso em conta e vamos ver exatamente como ela busca individualizar o cumprimento da pena. Então, quando alguém entra no sistema prisional, a lei diz que não é para simplesmente colocar a pessoa numa cela e pronto, não. O artigo 6º prevê o início de um processo de classificação. Para quê? Para criar um plano, um programa de cumprimento de pena feito sob medida para aquela pessoa. Mas quem é que monta esse plano? E aqui tem um detalhe bem interessante. Não é uma pessoa só que decide. O artigo 7º fala de uma comissão técnica. É uma equipe com vários profissionais, psiquiatra, psicólogo, assistente social, entre outros, que vão analisar o histórico e a personalidade da pessoa para ter uma visão completa. Ok, então temos o plano individual. E aí? Como isso se desenrola na prática, no dia a dia? Como é a vida dentro do sistema, segundo a letra da lei? É um equilíbrio bem delicado. De um lado, o artigo 39 lista os deveres, disciplina, obediência, higiene, trabalho, tudo isso. Mas do outro lado, o artigo 41 garante os direitos, que são fundamentais. Coisas como alimentação adequada, saúde e, muito importante, o contacto com a família. E para ajudar naquele objetivo de reintegração, lembra? A lei vai além dos direitos básicos. O artigo 11 diz que o Estado tem o dever de oferecer 6 tipos de assistência. Olha só, vai de assistência material e de saúde, até jurídica, educacional, social e até religiosa. E essa citação do artigo 10 resume tudo, né? A assistência não é um favor, é um dever do Estado. A ideia é que isso ajude a prevenir novos crimes e a orientar a pessoa para voltar a viver em sociedade. Bom, mas é claro que tudo isso funciona com base em regras. E o que acontece quando essas regras são quebradas? Aí as consequências podem ser bem sérias. A lei divide as infrações em leves, médias e graves. As mais complicadas são as chamadas faltas graves, que estão lá no artigo 50. E o que seria uma falta grave? Bom, coisas como participar de uma rebelião, tentar fugir ou até mesmo ter um celular. São atos que a lei considera que comprometem a segurança e a disciplina. E a consequência mais pesada de uma falta grave, principalmente se essa falta também for um crime doloso, é o famoso e temido RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. E o RDD não é brincadeira, não. É a sanção mais dura. Pode durar até 2 anos. Isso significa ficar em uma cela individual com visitas e banhos de sol super restritos. É um isolamento bem rigoroso. Mas nem tudo é sobre punição. A lei também prevê um caminho de volta, uma jornada gradual para a liberdade. Vamos ver como isso funciona. O sistema é pensado para ser progressivo, ou seja, a pessoa pode ir do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Mas, para isso, o artigo 112, que foi atualizado pelo pacote anticrime, exige o cumprimento de uma parte da pena. E essa porcentagem muda bastante. Para um crime sem violência, por exemplo, cometido por alguém que não é reincidente, é preciso cumprir 16%. Já para um crime hediondo, com reincidência, esse número sobe para 60%. A diferença é enorme dependendo do caso. Mas atenção, não basta só cumprir o tempo. Esse é só um dos requisitos. O que se chama de requisito objetivo.
Tem também o requisito subjetivo, que é fundamental: ter bom comportamento. E isso precisa ser atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Sem isso, não há progressão. E a preocupação da lei não acaba quando a pessoa sai da prisão. Existe a figura do egresso, que é quem acabou de cumprir a pena ou está em liberdade condicional. O Estado ainda tem o dever de dar uma assistência para essa pessoa por um tempo, ajudando a arrumar trabalho, moradia, para facilitar essa transição, que a gente sabe que é muito difícil. E com isso a gente fecha esse ciclo, pelo menos o que está na lei. Vimos todos os mecanismos, os direitos, os deveres. A LEP desenha um sistema bem completo, mas aí fica a grande questão, a mais difícil de todas. Será que tudo isso que está no papel funciona na prática? Essa estrutura toda consegue mesmo ajudar na reintegração de alguém, considerando a dura realidade do sistema prisional brasileiro? Bom, essa é uma pergunta que fica para reflexão.